seus mal diagramados Bez, e hoje aqui com um convidado. Fazia tempo que a gente não recebia ninguém aqui, né? É verdade, alguém desse tamanho todo, que está fora do Brasil, nosso correspondente internacional, Henry Bugalho! Antes de tudo, quero agradecer o convite dos Galãs fez para participar aqui, falar sobre o assunto, falar sobre como a experiência nossa aqui na Espanha, vivendo nesse momento. Realmente é um momento muito triste, gente. É muito triste mesmo. É até difícil pra gente mensurar o que está acontecendo aqui. Helder, o que a gente veio falar aqui com ele? Viemos falar de coronavírus, mas viemos falar de um outro vírus também, tão letal quanto o corona, que é o Olavo de Carvalho. Ah, verdade, né, Henry? Vamos começar então com essa pergunta. Afinal de contas, você que acabou de escrever um livro sobre os bastidores da vida de Olavo de Carvalho com a filha dele, poderia nos responder o que é mais nocivo para o Brasil, o olavismo ou o coronavírus? Tem muita coisa pra gente que era importante até uns tempos atrás aqui, 2, 3 semanas atrás, e que se tornaram pequenas diante da dimensão da situação agora. O olavismo ele é pequeno mesmo. Ele impacta o governo, ele influencia o governo, influencia o Bolsonaro, influencia os filhos do Bolsonaro, influencia o segmento fanatizado da população brasileira, mas ele é pequeno, ele vai desaparecer, ele vai sumir. Não vai transformar o futuro do Brasil. Já o coronavírus, já essa pandemia vai mudar completamente o Brasil e o mundo. Então, mais nocivo agora, em termos imediatos, é de fato a pandemia e o olavismo vai sumir, o olavismo vai desaparecer. Não tem essa capacidade de transformação social e não vai ser lembrado daqui 50, 100 anos. Então, não é tão nocivo assim quanto parece, embora tenha impacto nesse governo em particular. Ô, Henry, tem uma outra pergunta aqui. Eu queria saber se teve muita retaliação de olavistas, porque eles parecem assim que deram uma sumida, né? Ou pagaram de pagar os bots, acabou o dinheiro e tal, né? Com essa crise que vem agora, não dá pra ficar pagando tanto bot, né? Ou fumaram muito cigarro e no fim das contas eles descobriram que faz mal sim, né? E com coronavírus então, Sim. né? Ô, Henry, você recebeu muito hate aí falando do livro. Como é que foi a reação, principalmente da ala olavista? Eu não sofri retaliação dos olavistas depois que o livro foi publicado, o livro meu com a Luiz de Carvalho, que é o meu pai, o guru do presidente. Pelo contrário, ao lançar esse livro, o Olavo de Carvalho ficou quietinho, não deu um pio, ele ficou quietinho, ele fechou a boca e ficou assim, paralisado, porque ele não esperava esse tipo de publicação. Ele não esperava que a gente fosse revelar a história do passado dele, as histórias cabeludas daquilo que ele fez no passado, as seitas que ele coordenou, que ele organizou, a manipulação mental que ele exerce sobre as pessoas. Então ele ficou completamente calado sobre o livro, ele não falou nada. Os olavistas estão quietinhos. Antes disso, quando eu comecei a falar sobre o Olavo de Carvalho, quando eu fiz os primeiros vídeos sobre ele, que eu mencionava o trabalho filosófico, entre aspas, dele, porque ele é um charlatão, quando eu fazia esse tipo de vídeo, vinham alguns olavistas me atacar. Mas depois do livro, isso parou completamente. Eu acho que, em parte, o Olavo compreendeu que se ele falasse do livro, ele daria visibilidade mais ao livro, mais pessoas leriam esse livro e os discípulos dele também leriam. Então isso desmontaria esse ídolo com pés de barro. Agora, por outro lado, também acho que ele perdeu muito impacto. Eu acho que o fato de a gente vir aqui constantemente criticar e expor as bobagens que ele diz, a imprensa também marretou bastante o Olavo de Carvalho ao longo desse último ano, essa visibilidade que ele teve, ao chegar no topo de uma estrutura governamental, influenciando o governo, essa visibilidade foi péssima para ele. É o tipo de vampiro que, quando sai a luz do sol, morre. Então o Olavo de Carvalho desidratou muito ao longo desse ano. Eu li uma reportagem agora recente, acho que foi na revista Época, falando sobre isso, que atualmente ele só fala com o núcleo olavista mesmo, que já não tem impacto fora disso. Então, o Olavo perdeu relevância, eu acho que o Olavo perdeu muito a força que ele tinha antes. E isso se reflete também em menos ataques. Menos olavistas vindo defender o Olavo de Carvalho. Ficou ridículo defender o Olavo depois de um ponto. As bobagens que ele dizia, a relação dele com o terraplanismo, sabe, coisas absurdas que ele dizia, que quando você mostrava isso para as pessoas, tipo, gente, não é possível que um senhor com essa idade venha aqui dizer esse tipo de asneira. Cara, você que mora aí na Espanha, viu o surto de coronavírus, que depois se transformou em epidemia e pandemia, tendo um crescimento exponencial no país. E aqui a galera tava meio que desacreditando que pudesse ser verdade. E está ainda uma parte dos eleitores do Bolsonaro acreditam que é mentira. Como é a recepção aí na Espanha? Tem gente que tá nessa vibe de terraplanismo da área da saúde também? A Espanha, na minha opinião, demorou um pouco para tomar providências contra o coronavírus. Os espanhóis não levaram tanto a sério assim. Você não tinha ideólogos negando a pandemia, você não tinha pessoas que estavam rejeitando o impacto disso. Não tinha. Havia um certo conformismo, assim, não, mas
tipo, não vai fazer tanto estrago assim, vamos ver nossa vida. Quando a situação se complicou na Itália, aí sim você viu o governo tomando medidas mais duras em relação a isso. Então nesse momento a gente está aqui em quarentena total, a gente não pode sair de casa, a gente não pode pisar na rua, com exceção de alguns casos específicos, que aí é o mercado, e a farmácia, e o hospital. Ou algumas pessoas que têm trabalhos essenciais. De resto, é ficar em casa. Eu não saio de casa, por exemplo, tem 8, 9 dias aqui. Então agora sim você tem medidas mais duras em relação a isso, mas os espanhóis não levaram tanto a sério o risco. É pior quando você tem pessoas como o presidente da República no Brasil, como o Bolsonaro, que minimizam o impacto disso, que minimizam o estrago que isso pode acontecer. E o dia a dia aqui, assim, eu trabalhava em casa antes, então não mudou tanto minha rotina nesse sentido. Eu acordo, pesquiso, gravo os vídeos, edito os vídeos, faço um exercício aqui em casa, porque a gente estava indo na academia aqui, então a gente tenta movimentar um pouco o corpo, assisto filmes, assisto documentários, meu filho fica lá na sala brincando, assistindo televisão, jogando, desenhando, fazendo lição de casa, porque ainda a escola continua. Então a minha rotina não mudou tanto assim porque eu já trabalhava em casa. Mas quem tinha um trabalho e que está agora preso em casa com a esposa e com filhos, certamente mudou muito a rotina. E o que a gente está enfrentando aqui, gente, é grave, é sério, os hospitais estão lotados, e no Brasil, quando chegar, vai ser pior ainda, porque aí você tem um governo federal minimizando o impacto. Então vai chegar muito mais forte aí. E Henry, você tá aí num dos pontos que tem maior incidência, que tem maior número de casos de coronavírus, né? A Espanha tá super infestada. O que a gente deve fazer para não chegar a esse ponto? Quais os cuidados que a gente deve ter e principalmente o que o governo deve fazer pelo país? Porque é super importante você ter no papel do presidente, assim, alguém que tenha sobriedade nesse momento. Coisas que nós não temos. Então não tem o que falar, né, Henry? Não, mas fala aí, o que você viu que foi feito que realmente adianta? Primeira coisa é ficar em casa. É ficar em casa, gente. Não tem outra solução agora, não tem remédio, não tem vacina. É ficar em casa. Eu peço à família de ficarem em casa. Em casa. Depois uma lição que a Espanha está dando, e que você não vai ter no Brasil isso, infelizmente, que é uma liderança. É um primeiro-ministro aqui que está tomando as rédeas disso, ele está fazendo pronunciamentos que dão uma visão de confronto e de soluções para isso, então a gente sente que a gente está protegido aqui em muitos sentidos. Embora haja críticas ao primeiro-ministro, tem havido panelaços aqui contra o governo espanhol, mas a postura do governo aqui é completamente diferente do Bolsonaro. Nesse momento a gente precisa de lideranças, pessoas que possam nos ajudar a encontrar a luz no fim do túnel. Aí você deve ter alguns amigos aí na Espanha, você tem uma família, tem filho, tudo mais. Como que é na questão de comunidade, né? Que eu e o Bess estamos falando há muito tempo isso daí. O brasileiro anda muito egoísta, a gente não toma atitudes e precauções pelos outros. Mas eu queria saber, aí na Espanha, se o pessoal está tendo uma postura de se unir neste momento, um momento de fragilidade, né, no mundo inteiro, para se autoajudar. O que eu percebo aqui é que também houve pessoas que não acreditaram na gravidade da situação, que continuaram indo às praças, continuaram indo ao mercado, continuaram indo à praia aqui. Por exemplo, quando o governo decretou a quarentena, que a gente deveria ficar em casa, muitos madrilenhos, muitos moradores de Madrid deixaram suas casas em Madrid, que Madrid é o foco principal da pandemia aqui, deixaram suas casas em Madrid e vieram para o sul da Espanha, vieram para suas casas de praia que eles têm aqui e trouxeram o vírus consigo. Então isso demonstra para essas pessoas, pelo menos, esse individualismo, esse egoísmo, essa incapacidade de pensar no coletivo. Tipo, eu estou contaminado e eu vou para outra região passar doença para outras pessoas. Aconteceu isso. Não foi um caso generalizado, foram casos isolados. Mas você tem pessoas assim que menosprezaram o perigo. Mas, no geral, eu sinto que há um senso cívico aqui. As pessoas estão obedecendo às ordens do governo, as pessoas estão respeitando a quarentena, estão se vigiando mutuamente. Então, assim, os vizinhos denunciam para a polícia quando vem alguém na rua, sei lá, fazendo exercício, por exemplo, na praia, ou com amigos, elas denunciam. Então existe essa consciência de que para atravessarmos essa dificuldade, é preciso que todos nós, juntos, combatamos isso, enfrentemos isso juntos. O Brasil, até onde eu percebo aqui, embora muita gente já esteja em quarentena, alguns estados já tenham decretado isso, você vê pessoas que minimizam o impacto, que não estão levando a sério isso, que estão vivendo normalmente as suas vidas. E eu não sei se é egoísmo isso, eu não sei se é individualismo isso, ou se é uma descrença talvez da política. É uma descrença que foi cultivada ao longo de muito tempo também, e por culpa dos governos também, por culpa de políticos, que é uma descrença em relação à política. Então se o presidente disse que é para ficar em casa, que não foi o caso no Brasil, porque o Bolsonaro está negando isso, mas se alguém me disse para ficar em casa, não vou fazer isso. O governo mente pra gente, o governo é tudo corrupto, tudo bandido, então por que eu vou respeitar as ordens do governo? Então, nesse sentido, você tem uma relação tensa entre população e
instituições. E certamente tem um monte de gente egoísta também, que só pensa no próprio umbigo, né? Uma classe média egoísta, uma classe média que é elitista e que acha que só importa a minha vida e o pobre que se lasque. Tem gente que pensa assim também. A gente vai ver aqui na Espanha, principalmente, o senso de comunidade depois, quando passar isso, quando a gente precisar se ajudar mutuamente. A gente viu isso recentemente. Houve uma série de tempestades muito fortes aqui na Espanha, ano passado, que devastou regiões próximas aqui, e o que você viu foram pessoas indo juntas para as ruas, varrer as ruas, se ajudar mutuamente. Então eu sinto que depois você vai ter realmente uma coesão social aqui que vai ajudar muito a superar essa crise. Henrique, aqui a gente tem conversado muito sobre quem realmente vai ser prejudicado depois dessa crise que o coronavírus vai passar e a crise econômica que o Brasil já vem passando há algum tempo com um crescimento de 1,1% do PIB em 2019, né? Um amigo meu que mora em Berlim falou que na Alemanha vai ter um subsídio aí do governo para pequenos, médios até comerciantes, empresários, para que eles não quebrem, né? Porque a tendência agora é muita gente quebrar. Como é que está funcionando na Espanha? Aqui na Espanha, sim, há um pacote agora para ajudar as pessoas, para ajudar empresas, para ajudar autônomos, para ajudar quem vai perder emprego, porque muita gente foi demitida já. Tem um pacote, sim, que representa 20% do PIB do país, ou seja, um pacote enorme mesmo, são 200 bilhões de euros que eles vão investir aqui para ajudar na economia posteriormente. Há muitas dúvidas ainda como vai funcionar isso, há muitas questões em aberto, para quem é autônomo, por exemplo, quais são os limites, quem vai poder ou não receber esse benefício, mas certamente terá ajuda sim do governo, eles vão dar algum tipo de apoio. Não nos deixará abandonados, eu acho. Espero, pelo menos. Mas já foram anunciados alguns pacotes, certamente virá mais coisas adiante porque serão meses de país parado. Então, um negócio aqui, muitos países do mundo vão entrar em depressão ou recessão, ou seja, o negócio vai se prolongar aqui por muito tempo ainda. E o papel dos governos agora será essencial para proteger a população. Henrique, agora uma pergunta pessoal aí, né? Você passou algum tempo debruçado nessa história do Olavo de Carvalho e toda a vida do astrólogo e guru da presidência. Você precisou tomar muito omeprazol para ter estômago e aguentar uma narrativa como a desse senhor? Bem sincero, para mim é muito mais difícil lidar com as ideias do Olavo do que com a biografia dele. Porque ele é uma figura bizarra, é uma figura bizarra mesmo. Assim, quando vocês vêem as histórias do passado dele, assim, algumas histórias são patéticas, de engraçada. Uma história da barca egípcia, por exemplo, que é uma história que circula de que ele queria transmigrar a alma dele, teria se fechado no porão de um prédio e construído uma barca egípcia para poder, sei lá, fazer o que, né? Esses rituais malucos ali, depois pediu ajuda para os bombeiros, tinham que derrubar a parede. Mas, assim, as histórias são mais bizarras do que, de fato, deprimentes, nesse sentido, assim. Chegam a ser engraçadas algumas histórias. Claro que tem histórias trágicas, histórias que são horríveis, histórias que são assustadoras, mas para mim é muito pior lidar com o impacto intelectual dele do que a biografia dele. A biografia do Olavo causou mais estrago nos filhos dele, na Heloísa de Carvalho principalmente porque é a filha mais velha dele, quem mais teve que lidar com essa excentricidade do pai, para evitar dizer algum termo pior. Mas o perigoso do Olavo são as ideias dele, o modo como ele tem construído uma geração de pessoas delirantes, sem conexão com a realidade, ataques que eles fazem à imprensa, aos intelectuais, à academia. Isso é muito perigoso e talvez isso sim possa ter um impacto mais a longo prazo. Mas o Olavo é pequeno, gente, o Olavo é pequeno. E ele só conseguiu esse tipo de visibilidade porque a gente está num país agora que está no avesso, que está de ponta cabeça. Dificilmente uma figura como Olavo de Carvalho se criaria num país sério, num país com pessoas que têm um mínimo de bom senso. Não aconteceria isso. Nosso correspondente internacional é chique, cara. A gente cara. já teve Luiz Lobianco como correspondente. Em Portugal, né? Agora Henri Bugalho aí da Espanha. Muito obrigado pelas respostas, Henri. Assistam o canal do Henri, se inscrevam lá, ativem as notificações e tudo mais, que é nosso parceiro aí de YouTube, da Resistência. Mas é importante pensar, gente, que a gente vai superar esse momento aqui. Resistam por aí, fiquem em casa, se protejam, se cuidem. É grave o negócio, a situação é séria, não é brincadeira. A gente não está falando de uma gripezinha, não está falando de um resfriado, não está falando de uma coisa que não tem impacto. Vai mudar completamente o mundo e o Brasil. Então fiquem em casa, se cuidem. Serão tempos difíceis, mas a gente vai superar isso. Um grande abraço para todos vocês aí, se cuidem mesmo. É sério, gente, se cuidem. Um grande abraço para os galãs e a gente se vê por aí, gente. Tchau. É isso aí. Vamos ficando por aqui. Você também aqui, ó, pode nos ajudar, nos apoiando. Tem o link do nosso Apoia-se.
E é isso, Helder, vamos terminando por aqui. Vamos terminando, obrigado Henry mais uma vez por participar aqui do nosso canal. Um abraço pra você, pra Denise, pro seu filho, pra todo mundo aí. E pra vocês aí que não acreditam que o olavismo pode ser tão prejudicial quanto o coronavírus, a gente só tem uma coisa pra te dizer. Não passarão.